Espírito, Grande Mãe, maestros e maestras da sabedoria, todas as raças, de todas as eras, nos abençoe, nos ajude a ter insights, ter vislumbres, ter compreensão e nos mantenham firmes na busca da verdade. Que assim seja, assim é. Raush, Raush, Namastê, Shanti. Isso aí, boa noite para quem Bença está paz, chegando, boa noite, Silvana, alegrias. bença mãe, boa noite a todos. Hoje não temos perguntas, então vamos dar sequência. Não sei se. Ontem nós fizemos uma live com o maestro Agostinho sobre folhas de coca, né? Quem não teve a oportunidade de acompanhar, depois assistir, eu acho que vale a pena, viu? Sempre vale a pena ouvir o Agostinho falando, né? Então, fica aí a dica. Então vamos dar sequência, nós estamos estudando o livro Ideias em Perspectiva do PIB, né, do Paul Bruton. Estamos no capítulo Os Sensitivos, página 198. Quem está com o livrinho, 1, 2, 3, 4, o quinto parágrafo, dando sequência. O místico procura reprimir toda a atividade do pensamento através de um esforço. Está com o som de ativado aqui, vai ficar ruim, já desativei. O místico procura reprimir toda a atividade do pensamento através de um esforço deliberado da vontade e, assim, alcançar um sentido de unicidade com o ser interior que permanece por trás dessa atividade. Quando a prática do exercício é bem sucedida, o objeto sobre o qual o místico se concentra desaparece de seu campo focal, mas a atenção permanece firmemente fixada e não vagueia em nada mais. Como consequência, sua consciência passa a convergir para um foco, e isso é a verdade quer ele a sinta levada para um ponto infinitesimal dentro da cabeça como resultado dos métodos mais comuns, quer a cinta inundada de santa alegria num ponto dentro do coração como resultado de outros métodos, né? Quem está chegando, Nitirem, boa noite, Felipe, boa noite, alegrias. Então, página 198, parágrafo 5º aí para vocês que chegaram agora e estiver acompanhando, né? O que que o Pibi está nos falando nesse parágrafo aqui? Ele está falando das técnicas, né? Das sadhanas, também conhecido como sadhana, ou práticas, ou técnica, né? Que é onde você busca, através de direcionar a mente através de um único pensamento, ou seja, eu sou consciência, eu sou luz, eu sou... né, não importa. Ou através de uma frase, ou de um mantra, né? Unidirecionar a mente e através dessa unidireção, ou você se... né? É tal forma, é tal que, né? Em alguns métodos você vai focando, às vezes no ponto aqui chamado ágina, lá entre as sobrancelhas, ou no centro da... são várias técnicas, né? Todas as técnicas levam ao mesmo resultado, né? Mas que ele está falando da primeira essa que você vai se sentindo até se tornar um único ponto, um único fiozinho de, de consciência, né? Como se fosse tal como, né? E outros que você vai inundando, né? Você se concentra no coração e vai se inundando de toda essa energia de graça, né? E as duas coisas é as duas são várias técnicas, né? São várias práticas e aí cada um escolhe aquela que é melhor para si mesmo, de acordo com a seu temperamento ou práticas de vidas passadas também, né? Tudo isso leva em conta. Mas o mais importante é a prática, né? Praticar, 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 praticar. E não parar de praticar nunca, né? Até que a prática, né, como diz o Ramana Maharishi, né? Até que a própria prática se torne a meta, né? Ou seja, aí você não precisa praticar mais. Porque você está buscando a transcendência através das técnicas, né? Eu sou consciência, ou eu sou isso, ou quem sou eu, né? Ou através de outras
prática, seja mantra, seja pranayama, mas chega uma hora que ela vai ficando contínua, né? Porque a prática diária é o início da prática, né? O início da prática é uma prática diária e constante, assim, uma vez por dia. Depois, né, essa prática ela vai se tornando contínua, né? Para que realmente haja transcendência, né? E permanência, ela tem que vai ficando contínua. O que é contínuo? É aquela é a eterna lembrança. Você está sempre se lembrando, né? Sempre se lembrando, lembrando. Não importa o que você está fazendo, você está consciente, está se lembrando. Então, isso vai se tornando uma prática contínua, até que isso fique naturalmente, né? O indivíduo não pode obter da experiência mística comum informações precisas sobre assuntos tais como a evolução do universo, a natureza de Deus ou a história do homem. Isso porque falta realmente a essa experiência conteúdo intelectual. O único acréscimo de conhecimento digno de confiança que ele pode obter dele é a resposta à questão: o que sou eu, né? É aquela pergunta que é uma técnica também, né? É a Atma Vichara, né? O que sou eu ou o que sou eu, né? Uma afirmação das uma afirmação da existência do homem como alma divina, a parte de sua existência como corpo. Afora isso, sua experiência anterior somente aperfeiçoa a qualidade e aumenta a intensidade de sua vida, não constituindo um caminho para algum novo conhecimento sobre o que se estende além dela, né? Parágrafo, ele chama atenção aqui, né? Ele chama atenção aqui que através das práticas, né? Aqui a gente já está falando das pessoas que já praticam há algum tempo, ou alguns anos, sei lá o quê, ou já vêm de outras vidas, né? Que já tem um caminho, já andou um pouco mais, né? Vamos usar esse termo que fica melhor, né? Ele não, através dessas experiências que você transcende, né? De estar em união com o divino ou transcendental em outros níveis de consciência. É, nem sempre isso vai te acrescentar resposta do que é Deus, do que é o universo, né? Então, o que que ele está falando? Mas isso sim, mas vai te dar a resposta do que sou eu, né? Ou de quem sou eu, né? E isso é o mais importante, né? Isso é o passo primordial para todos nós, é o passo mais importante, né? É chegar no que sou, né? Eu sou, né? Chegar nessa essência de eu sou essa consciência, né? Mas não intelectualmente. Intelectualmente a gente já vem estudando e já sabemos que somos essa consciência. Então, ou seja, isso é o caminho chamado caminho indireto, né? Você sabe a verdade através de que algum sábio te falou, né? No caso aqui, a gente sabe através de Bibi, sabe através de Ramana, sabe através de outros instrutores espirituais. Isso também é conhecido como conhecimento indireto. O conhecimento direto é quando, ou através de uma reflexão muito bem elaborada e de práticas dessa reflexão, né? O Atma Vichara é uma reflexão, né? É o que sou eu, e vai. Ou através da devoção, de práticas devocionais, né? Aí você chega nesse transcendente, né? E se percebe nessa transcendência junto com o eu real, o Atma, né? O Atma é a palavra original, né? É que traduzido vira eu e aí já pode gerar um monte de confusão, né? Mas o Atma é o grande espírito, né? Que ao mesmo tempo se manifesta como um Jiva, Jiva Atma ou a alma, né? Ou a alma personificada que depois acaba se materializando aqui na terceira dimensão aqui, através de todos esses corpos nossos aqui, né? É, e aí E aí ele fala também o quê, né? Que a, a, essa experiência não vai aumentar o conhecimento que você tem, né? É por isso que dentro da filosofia do Bibi, né?
o estudo, a reflexão, né? A reflexão mística é muito importante, né? Então, Bibi, ele valoriza a parte intelectual. Óbvio, né, que ele coloca a parte intelectual da, dentro da sua casinha, né? Porque só a parte intelectual não vai te levar à transcendência, né? Então, vamos seguindo aqui o que ele vai nos acrescentando aqui dentro desses parágrafos aqui, que está cada vez melhor, né? Provavelmente são muitos os que rejeitarão essas críticas e reavaliações do yoga, porque elas provêm de um indivíduo que é ocidental e que, portanto, se supõe não saber o que está falando em um assunto tão exótico. Vamos então aprender o que algumas competentes autoridades indianas dizem. Aqui, ó, aqui ele já começa colocando, né? Porque ele praticou yoga há muitos anos e de verdade, né? Praticou, praticar de praticar mesmo, né? De se isolar, de ir, de fazer, e transcender. Então, na nossa visão, ele sabe o que falar, né? Então, ele tem um livro, né? Sabedoria Além do Yoga, né? Então, ali ele faz toda uma crítica, né? Não é uma crítica destrutiva, ele fala que a yoga é válido e sempre vai ser válido, né? Yoga são as práticas de busca dessa transcendência, né? E aí ele vai estar falando que não basta isso, né? Porque através das práticas você chega num ponto, né? Mas existe além, né? E a maioria para nesse ponto, né? Então, aqui ele fala, vamos falar o que algumas autoridades indianas dizem, né? Sua Alteza, o falecido Marajá de Baroda, famoso pelo seu frequente relacionamento com os mais instruídos filósofos, estudiosos, eruditos e yogis indianos, e famoso também pelo seu apoio que lhes dava, disse em seu discurso de inauguração do terceiro Congresso Indiano de Filosofia, realizado em Bombay em 1997. Tá vendo? Então, não é 27. Não é qualquer pessoa que está falando, né? Primeiro que ele era um marajá e segundo que ele era um estudioso verdadeiro, né? Aqui ele fala, né? A frase da Sua Alteza lá de Barodá, né? O sistema do yoga é, na sua essência, uma série de meios práticos a serem adotados como uma preliminar para a obtenção do conhecimento mais alto. O que o sistema do yoga pode ter para nos ensinar como preparação para a obtenção do verdadeiro insight, né, como conhecimento direto, verdadeiro, filosófico, precisa ser desassociado do fantástico e do mágico. E no mesmo congresso, o presidente-geral, Shri S. Radhakrishnan, não hesitou em declarar que, entre aspas, a tradição indiana reserva o primeiro lugar para o estudo da filosofia. Então, esse parágrafo aqui ele está mostrando para nós, né, a importância do estudo, a importância do conhecimento, né, que as práticas que as práticas de yoga, né, e ele está falando isso da Índia, né? Ele está falando das práticas de yoga ocidental. Aqui o que a gente tem aqui é um recortezinho, né? Tem um negócio de 1 metro, você tem aqui 2 centímetros de, de alguma coisa, né? A gente está falando de ashana, de mestres que estão lá em tentativa, babi, bababó, né? Óbvio que se tem um mestre verdadeiro que é realmente transcendido, aí as coisas mudam de figura, né? E e aí mostra que todos nós precisamos também buscar o conhecimento, buscar saber, entender, compreender, né? Para quê? Para que a gente possa ultrapassar esse limite, né? Mas como eu volto a repetir, né? Só lendo o livro a gente não vai para lugar nenhum, né? É que nem ler livro de natação e não entrar na água, né? Não resolve, né? Ajuda a saber, mas não resolve. A prática é essencial, né?
através da prática, aliado com o conhecimento e com todos os aperfeiçoamentos, né, moral, e vai se e vai se afastando das coisas que estão que vai se tendo apegos e desejos, essa coisa que a gente já vem falando, né? Aí você vai começando a ter maiores insights, maiores momentos, né? Mas não pode deixar de praticar nunca, né? E também deixar de estudar, né? Se deixar de estudar, uma hora isso vai fazer falta, né? E através da prática, às vezes chega num determinado ponto, né? E você acha que já chegou, né? E na realidade você ainda não chegou, você só atingiu a beirada, né? A beirada daquilo que é transcendente. Perguntas, comentários, tranquilo? Então vamos continuar. Agora temos um parágrafo bem longo aqui, né? Então vamos pegar esse parágrafo aqui, devagar, vamos por partes nele, que senão vai ficar só um audiobook aqui, né? E eu não sou, e eu não tenho a melhor voz para fazer um audiobook, não. Não precisamos procurar nossa defesa no testemunho das condições contemporâneas e dentro de um ashram. Ela existe nos ashram, para quem não sabe, é aqueles centros espirituais que algum guru que acaba se formando em torno de algum guru, né? Ela existe nos escritos dos próprios místicos e remonta à Idade Média. Sulso, Tauler, Guion, as pronúncias eu não sei se é certa, mas é assim que está escrito. Santa Teresa, São João da Cruz, Ramakrishna e outros. Todos eles tiveram ocasião de observar as mesmas consequências tristes que também observamos e que seus próprios escritos fizeram comentários mordazes sobre seus colegas aspirantes. Um dos mais ilustres e avançados místicos medievais, John Ruysbroeg, deve ser essa a pronúncia, se não for, me perdoe. John Ruysbroeg, eu pesquisei, ele foi um místico do século XII, entre século XII e século XIII, e também ele era da ordem, não sei se era da ordem, mas ele era um seguidor de agustiniano, né? Católico, né? Criticou vigorosamente seus colegas místicos pelos defeitos que observou entre eles. Censurou os que confundiam mera preguiça com santidade meditativa. Olha aí, tá vendo? Mera preguiça com santidade meditativa. Coisa séria isso, né? Bem, você pode lavar lá a louça do almoço hoje? Não, hoje eu não posso, eu tô em meditação. A gente vê isso mais ou menos, né? Estou lá força. Não, estou em meditação. Estou em êxtase aqui, irmão. Pode lavar lá depois. Estou fazendo uma gracinha aqui, né? Não sei se é isso que acontecia, mas é ele que está falando aqui, ó. É ele que está falando aqui. Seus colegas místicos confundiram mera preguiça com santidade meditativa. Bem como aqueles que consideraram todo o seu impulso divino. Aqui está, aqui ele coloca entre parênteses, né, ver os Mysticins de Underhill, página 333, citação de Madame Guyon, criticando a experiência visionária do misticismo. Quem quiser, vai lá e dá uma olhada nisso daí. Eu não busquei, não. O espanhol São João da Cruz escreveu: é uma grande tolice quando nos faltam a doçura e o deleite espirituais, imaginar que também Deus nos faltou. E imaginar, porque temos tal doçura, também temos Deus, né? E olha que não é qualquer um que faz. E esse São João aí foi um místico, né? Um místico bem, né? A Igreja Católica, alguns seres, né? Alguns seres espirituais de alta
alto gabarito, encarna de vez em quando na Igreja Católica para trazer uma luz, né? E esse foi um deles, né? É, é uma grande tolice quando nos falta a doçura e o deleite espirituais imaginar que também Deus nos faltou. Então, aquela coisa, né? Às vezes está naquele momento estranho e achar que Deus não está com a gente, né? Mas aí também ele fala, em imaginar, porque temos tal doçura, também temos Deus, né? Então, ficar ligeiro, né? Às vezes a gente fala, pô, Deus está comigo. Não, e tá, né? E tá, mas aqui eu penso que o que ele está falando aqui é porque você achar que tá ali tá a cereja do bolo ali, porque está sentindo aquela doçura de Deus, né? Mas Deus, aquilo que a gente chama Deus, né? Está sempre com a gente, né? Por quê? O universo é ele, né? A mente cósmica é o universo e nós somos na mente cósmica, nós nascemos na mente cósmica, nós andamos, respiramos, falamos e temos a consciência porque estamos dentro dele. Então não tem como estar fora dele, né? É a mesma coisa do. O que é engraçado aqui é que eu me lembrei de uma coisa aqui, e isso é importante, né? É, a maioria das pessoas, né, e principalmente os buscadores, né? Uma parte dos buscadores fica buscando Deus, né? Buscando Deus, Deus. É que nem um peixe, né? O peixe está dentro do oceano e perguntando, pô, cadê o oceano? Cadê o oceano, né? É a mesma coisa. Cadê o oceano? Cadê o oceano? Imagina lá o cavalo marinho pequenininho lá, a baleia. Pô, mas cadê esse oceano que eles falam? Mas não estou vendo esse oceano. Onde que está esse oceano? Vou ter que fazer prática para chegar nesse oceano. E você está mergulhado dentro do oceano. Nós existimos dentro da consciência cósmica, né? Quer queira ou quer não queira, quer concorde ou não concorde, né? Mas nós existimos dentro, né? Não é fora, né? Nós estamos mergulhados dentro dela e fica buscando, né? Isso que é até engraçado. Mas toda a prática que a gente tem que fazer é para tirar essa cegueira, essa ignorância, essa falta de sabedoria. E aí tudo fica clarinho, fica limpinho. 4 séculos atrás, outro místico espanhol percebeu o egoísmo sutil que estava por trás dessa atitude. Foi São Pedro de Alcântara, que escreveu que esses devotos da alegria espiritual, entre parênteses agora, amam muito mais a si mesmo do que a Deus. Nem mesmo os místicos genuínos de elevada realização estão totalmente livres dessa carga de egoísmo espiritual. Seus êxtases inefáveis os iludem pela sua própria doçura, impedindo-os de se preocuparem com os desgostos do mundo exterior. Isso frequentemente começa de modo muito inocente, porque o sentimento de alegria que se segue ao êxito da meditação é facilmente mal interpretado como o fim da busca. Pode realmente ser o fim da maioria das buscas místicas, mas é apenas o início da busca suprema. Isso que é importante, né? E é o que a gente vê muita gente aí falando que é iluminado, né? Estou iluminado. É, primeiro, quem é iluminado, quem é que está falando que é iluminado, né? O próprio eu divino não vai falar eu sou iluminado, não tem sentido, né? Se você já fala que é iluminado, alguma coisa já tá fora da chavinha aí. E, e esse também é um dos perigos da. Perigo não, né? Quando você começa a prática da meditação e o esforço contínuo, aquela coisa toda, depois de uns anos, né? Para um vai levar 5, outro vai levar 10, outro vai levar 20, outro vai levar 10 vidas, não sei, não dá para saber, né? Mas depois de um tempo você começa a acessar, né? Acessar essa transcendência e ter essas alegrias, né? Ter essas alegrias porque é frutos que você está colhendo e por isso vai reforçando. Só que é aquilo que a gente fala, né? Aí o egozinho, né? Que todas essas estruturas da personalidade começam a entrar e aí, né? Fala, pô, eu já cheguei, né, mano? Agora eu tô bem aqui, né? Tô tranquilo, só alegria, só doçura, só paz. Até engasguei. Até engasguei aqui.
É, e aí, né? E aí é um erro, né? E aí separa ali e não segue em frente, né? E por quê? E por que que eu estou falando isso, né? Porque senão talvez acaba ficando num mal entendido. Porque enquanto você está na prática, você está fazendo um esforço. Por mais sucedida que a prática seja, você está fazendo um esforço. Se você está chegando através da medicina, você está chegando. É válido? Óbvio que é válido, né? Então, para que praticar? Para que tomar medicina? Não tem sentido, né? Mas não é permanente. Não sei se vocês entendem. Aquilo não se torna um estado permanente. Aquilo se torna. Você chega lá, tudo bem, ótimo. Você já caminhou muito, né? Mas não permanece estável, né? É por isso que ele fala isso, para entender, né? Somente alguns dentre os místicos mais sábios e mais adiantados colocaram esse sentimento de alegria no devido lugar. O perigo foi percebido tão claramente por Buda, não é qualquer um, né? Que ele especificamente advertiu a seus discípulos para que não parassem nenhum dos 4 estágios da meditação elevada, nos quais disse: eles poderiam facilmente ser iludidos com o pensamento de que o objetivo havia sido alcançado. Isso também foi percebido por Ramakrishna, Shri Ramakrishna, o renomado yogi de Bengala. Isso é bem conhecido, né? Ramakrishna era conhecido também como o louco de Deus, né? Louco porque ele dançava, ele fazia, ele era lindo, né? E ele entrava em êxtase de qualquer jeito, cantando ele entrava em êxtase, dançando ele entrava em êxtase, e fez, ele falava, mas por que usar um meio só, né? Eu entrava e ficava, e era lindo, né? Tem toda uma história bonita do Ramakrishna, quem quiser conhecer, né? É muito bonito a história, como veio a iluminação dele, né? Através da devoção, de prática, né? Mas para quem não sabe, eu vou dar um spoiler, né? Spoiler que já está escrito em tudo quanto é lugar, né? É, ele de tanto praticar, buscar, né, tinha mestre, tatatá, bababi, bababá, mas chega uma hora que ele chegou lá no templo da grande mãe, né? Mãe Kali lá, chegou com um punhal, e falou: se a senhora não aparecer para mim, agora já era, eu vou tirar a vida desse corpo aqui. E ele estava decidido mesmo, né? Aí ela, não, para que isso? Pá, fica quietinho aí, oxe. E aí, e aí seguiu, né? Mas é interessante isso, né? Ele uma vez, ele uma vez revelou a um discípulo, isso está falando do Ramakrishna, né? O êxtase místico não é o final. Ele repreendeu severamente seu famoso discípulo, o monge Swami, né, o Vivekananda. Esse também é conhecido, tem um trabalho muito grande, bonito. Quando ele respondeu a uma questão sobre seu ideal na vida com as palavras. Quer dizer, o Vivekananda falou para ele que o ideal dele seria permanecer absorto em transe meditativo. O mestre exclamou: como você pode ser tão tolo? Vá além do transe. É simples para você. Então, nós devemos, né, com a prática, a busca, depois que chegou do outro lado, aqueles que já estão chegando em transe, em êxtase, né, seja com a medicina, seja através da prática de meditação, de pranayama, de respiração, que é pranayama respiração, ou de devoção, ou de mantras, né? Lembrar que o êxtase místico não é o final da busca, né? É isso que ele quer dizer aqui, é isso que é a crítica dele, né? Que muitos praticantes, seja na Índia, seja em qualquer lugar, atinge o êxtase místico com facilidade, né? Porque, lógico, fez um longo caminho, uma longa prática, né? Aí as coisas começam a ser mais facinho, né? Mais facinho não, né? Através daquela prática de muito, muito treino, ele atinge esses êxtase com facilidade, né? Mas esse não é o fim da busca.
Isso faz parte da busca. Falar alguma coisa, Alexandre? Ô, pai, é, no caso, principalmente, é assim, eu medito, mas é pouco, não tenho tanta habilidade assim fora do ambiente aí do núcleo, né? Principalmente na questão da medicina, ainda preciso praticar mais, até aí tudo bem. Mas dentro da medicina, como eu já até mencionei com o senhor, eu consigo, no estado meditativo, chegar até um estágio de paz. E aí, assim, dentro dessa fala que aconteceu agora, para mim ter uma questão de não sei se é novo acesso ou avançar além, o que eu poderia usar como prática nesse momento? Digamos que eu cheguei até esse estágio, aí está dizendo que é apenas o início, mas no que eu poderia meditar, focar, pensar dentro desse estágio para poder ir além. Simples. Simples, a orientação essa é que o Ramana dá, né? Ramana, aquele Anamalai que a gente vai estudar também daqui, depois que a gente terminar esse capítulo aqui, né? Swami Anamalai, que foi discípulo do Ramana, né? Que se iluminou, né? Em 30 anos ele se iluminou, você vê que fácil, né? 30 anos, passou 20 anos com o Ramana, 12 servindo o Ramana diretamente, né? Como assistente, trabalhando ali. Depois o Ramana falou, não, agora você vai lá para a gruta e fica quietinho lá, não, nem vem me ver mais. Aí ficou mais 10 anos lá, depois o Ramana partiu do corpo, né? Fez o samadhi final, e aí depois, mais uns 10 aninhos, ele atingiu a permanência. Isso porque ele estava numa caverna, né? Os últimos 20 anos ele estava na caverninha lá, né? Pegado. É para a gente ver como a coisa é simples, né? Basta prática. E por que que eu estou te falando tudo isso? É, então, mas tudo isso que você está sentindo e percebendo, ou que outras pessoas sentem e percebendo, isso tem um valor imenso, imenso, tá? Imenso. O que o Bibi está falando é que isso não é o fim, né? Isso não é o fim. Você está tendo acesso. Lindo, maravilhoso. Toda a prática é para isso. Todo o estudo que nós estamos fazendo também é para isso, né? É para que se atinja, né, essa transcendência. Ou entre em êxtase místico, sim, isso é importantíssimo que se tem. O que ele está falando é que isso não leva à permanência, né? Só isso não vai levar à permanência. Para que haja permanência, tudo isso tem que ser contínuo. A prática tem que ser contínua. Durante todo o dia você tem que pensar sobre isso ou ter lembrança sobre isso. Existem várias técnicas. O PIB mesmo já falou, né? A gente já conversou sobre isso lá no passado em outros estudos, né? São várias técnicas. Uma das técnicas que o PIB sugere é a da constante lembrança. Então, e o que que é o da constante lembrança? Quando você teve uma experiência que é transcendental ou transcendente, né? Você lembrar dela o dia inteiro. Ou quantas vezes você conseguir lembrar, entendeu? Porque se você conseguir o dia inteiro, você já está, né? Está num nível, tá num nível bastante já adiantado, vamos usar esse termo, né? Já está num nível que já caminhou bastante. Mas se não conseguir, é quantas vezes conseguir lembrar. Isso é uma das técnicas, né? Ela é a constante lembrança das experiências transcendentais. Outra é buscar manter também a constante lembrança de que você é essa consciência que transcende, né? É esse eu divino, é esse Atma, esse eu real, né? E sempre foi e sempre será. E manter isso como até que isso torne-se uma verdade indubitável, ou seja, sem dúvida nenhuma, não haja mais dúvida nenhuma dentro do seu ser que você já é, né? E que nós já somos, né? Esse ser transcendental, né? Estamos no corpo, né? É isso. Manter a constante lembrança durante todo o dia.
Isso vai trazendo com que vá existir a permanência, né? Mas agora, se você faz a meditação e chega lá, pode ser, isso é ótimo, você já está adiantado, né? Se você toma a medicina e chega lá, você já está, né? Você já está bem adiantado dentro da busca, né? É, até o Adiantado que eu falo momento, assim, já está adiantado em relação ao que não chega. É isso que eu estou falando. até o momento eu só tive a experiência assim dentro do ritual com a medicina. E Sim, aí, diariamente, eu sempre procuro fazer ali uns minutos antes de começar meu dia trabalhando e tal, mas isso. não é a mesma coisa. Só no momento da medicina mesmo, aí no núcleo, que eu consegui Sim, entrar mas num. está ótimo só, não é só, né? Não, só o modo de falar, né? É, Mas aí eu fico tentando no restante dos outros dias, até chegar ao próximo, aí eu fico tentando ali, mas ainda não aconteceu. mas o que você chama de tentar é uma prática, né? Cria-se um método e uma prática, né? Faça isso. Não adianta esforçar, porque quem que tá esforçando é o ego, né? É os seus corpos. E esses estados de transcendência não vem não é se é a mente que cria, então não é genuíno, né? É o contrário, é quando você silencia todo, né? Toda essa mente consegue ficar em silêncio ou unidirecionada como a gente acabou de ler no parágrafo anterior, né? Unidirecionada ou numa imagem ou numa técnica, e aí esse objeto, né, que estava sendo focado, pode ser imagem, pode ser um pensamento, pode ser uma frase, ele desaparece e aí ocorre a transcendência, ou um êxtase místico, ou um samadhi, e aí é dentro da própria história de cada ser que está praticando e no momento, né, que ele está, que vai acontecer ou não também, né? Nem sempre você para fazer uma prática e essa prática é bem sucedida no sentido que transcendeu, né? Ou às vezes transcende só alguns segundos, mas não importa, você mantém-se a prática, né? Esse é a fidelidade, né? Eu chamo, é a fidelidade dentro do caminho, manter-se a prática diária, diária, né? E também se lapidando, né? Ver aquilo que pode ser lapidado dentro de você, né? Dentro de cada um de nós e lapidando. Não tem mágica, tem esforço. Certo, vamos caminhando. Sempre, deixa eu pegar uma água aqui que dá. Acabei não fazendo chá hoje. Ai, é água mesmo. Vamos dando essa sequência aqui, né? Primeiro parágrafo da página 20, hein? Não, página 20 não, 200. O místico encontra-se num plano mais elevado que o ocultista e que o médium. Os vários sistemas de ocultismo, de teosofia e de psiquismo são todos externos ao verdadeiro eu do homem e por isso desviam do caminho estreito e reto. São, contudo, úteis e necessários aquelas naturezas egoístas e demasiados intelectualizadas que não pode aspirar às alturas rarefeitas da verdade real. Todas as coisas, inclusive os fascinantes sistemas de conhecimento e prática que compreende os ensinamentos ocultos antigos e modernos que desviam o homem de se tornar verdadeiramente espiritual, desviam-no do caminho real. Somente quando as coisas e pensamentos objetivos tiverem desaparecido no sujeito, no eu ou no observador, poderá o homem alcançar seu propósito mais elevado. O parágrafo é longo, né? Então vamos por partes aqui. E o que ele está nos falando aqui, né? Porque tem muitos caminhos, né? Eu não gosto muito de falar de mim, mas, né, vamos falar só para. Eu, quando comecei
essa busca, né? Que eu me lembro assim, eu nem sabia o que que era a busca, mas já comecei, né? Eu tinha uns 16 anos, aí comecei a ler. Aí você vai para aqueles colégio do mago, colégio de druidas, grupo de disco voador, tatati, tatatá, grupo disso, grupo daquilo, e as técnicas, e tudo técnica disso, técnica daquilo, técnica lá. E é isso que eu estou entendendo o que o Pipi está falando, mas isso não te coloca na meta, né? O foco, né? E é por isso que os verdadeiros místicos, né? Não vai ficar com isso, né? Vai fazer isso para você ganhar poder disso, vai ganhar não, vai ficar isso para você fazer isso, tatati, tatatá. Você vai buscar o eu. Qualquer outra coisa que aparecer, né? Você foca no eu. Depois que você atingir o eu, se aquilo for útil para você, tiver o poder de materializar, de desaparecer, de mover objeto, ou não sei o quê, de não sei o quê, de não sei o quê, isso aí já faz parte do seu destino, e isso vem naturalmente depois que você atingiu o eu, né? Mas senão você fica ali, né, fazendo um monte de coisa, um monte de práticas, tudo práticas que não vai te levar ao eu, né? Ao eu real não vai te levar, porque o objetivo da prática não é levar no eu, né? O objetivo da prática tem outros focos, né? E é o que ele está falando, isso serve para quem, né, para quem está buscando outras coisas, né? Mas não para quem está buscando a transcendência real, o verdadeiro eu, né, em si mesmo. Isso aí tem que ser o foco, né? O foco principal tem que ser o eu. Por isso que é chamado caminho indireto, né? Não é ficar na beira do caminho. Acho que todos nós aqui já tivemos centenas de encarnações e já brincamos de sentar no banquinho na beira da estrada, já ficamos sentados muito tempo, já paramos naquela cidadezinha ali, ficamos ali umas 3, 4 vidas ali naquela cidadezinha, né? É hora de caminhar, né? Isso para quem quer, né? Óbvio, né? Mas eu estou falando para quem está na busca, empenhado mesmo, né? E para quem não está também serve, né? Serve de instrução para ir conhecendo e uma hora também entrar na busca com os dois pés, né? Não só com a cabeça, né? Tá, mas aqui tem uma fala dele aqui que eu achei importante e deixa eu retornar aqui, antes aqui. Somente quando todas as coisas e pensamentos objetivos tiverem desaparecido no sujeito, no eu ou no observador, poderá o homem alcançar seu propósito mais elevado. Isso daqui é muito. Essa frasezinha aqui que parece que não é nada, isso aqui é uma chavezinha, vou até riscar aqui para eu lembrar, né? É uma chavezinha muito importante. Por quê? Porque uma das técnicas também é através da reflexão, né? Através da reflexão, né? Mas não assim, reflexão quando você está em um estado de paz interior, né? Já elevou pelo menos o pensamento num nível mais acima da mente concreta, né? Está na mente búdica por ali. E aí você perceber, né? Que a consciência és tu, né? Mas deixa eu pegar do zero aqui para a gente poder, para vocês acompanhar meu raciocínio. A gente tem o campo da consciência. O que que é o campo da consciência? É o mundo, é o objeto, né? Tudo que a gente vê, que percebe, tem nome, é objeto, né? Para simplificar a compreensão disso daqui que eu vou estar falando. E dentro, e existe o sujeito que observa. Tá, você observando, né? Assim, para ficar fácil o entendimento. Você observando o objeto externo, você é o observador e aquilo é o objeto externo, certo? Existem objetos externos e existem objetos internos, né? Porque a hora que você pode fechar o olho ou não fechar o olho, mas você fecha o olho, você vai ver fluxo de pensamento, fluxo de sentimentos, né? Então, isso você está olhando para dentro.
mas é objeto, objeto interno. E objetos externos é o mundo, a tela do computador que vocês estão vendo, ou do smartphone aí, tá? O quarto, a parede, bababi, babobó, né? Mas isso é o campo de consciência externo que a mente percebe, né? Mas E por que que eu estou falando tudo isso? Porque ele está falando da união de tudo isso, né? Então, a hora que você está vendo para fora, você está observador. Aí você fala, quem é esse observador, né? Eu, quem sou eu? Isso é uma reflexão, é para vocês pensarem e, em algum momento, quem quiser fazer essa prática, mas tem que estar, né? Tem que estar em silêncio total, né? A mente já tem que estar diminuindo o volume dela, né? Fluxo de pensamento um pouco. Quem que é esse eu que está percebendo, né? Interessante a pergunta, né? Porque daí você começa a sentir quem é o eu, né? Porque é muito fácil falar quem sou eu, né? Mas não tem resposta nenhuma, e bababi, bababá, né? Mas é buscar lá profundidade o que é esse eu. E aí se você for bem sucedido nessa prática, né? Em algum momento você vai perceber que você é a consciência que percebe esse observador que observa os objetos. É isso. É isso que ele está querendo dizer aqui. Você transcende esse observador, você não é esse observador. É isso que fica difícil para entender. Pô, então esse não sou eu. Aí começa a criar confusão, começa a dar curto-circuito, aí alguém começa a sair fumacinha aí, né? Isso é uma parte de você manifestada dentro dos corpos, dentro da personalidade. Você é a consciência que transcende, é esse Atma, esse eu superior, esse eu real, esse eu supremo, né? Seja lá o nome que queira dar, que é você. Mas quando você consegue perceber isso, né? Perceber o próprio observador, mas durante o caminhar, né? O caminhar nos níveis, não no nível, né? Enquanto está caminhando, né? Você já chegando no observador, já é meio caminho andado, né? Porque você já está se percebendo, né? Então você percebe o externo, está consciente do externo e consciente de si mesmo. Então você é o observador, né? Você já consegue se observar, né? E para chegar nesse ponto já é um trabalho. É trabalho, é esforço, né? Prática diária para você chegar no nível de observador de si mesmo e do mundo, né? Mas num momento, né? Em algum momento dessas práticas, em algum momento dessas reflexões, né? Seja através de medicina, ou seja através de práticas que cada um faz, cada um tem a sua, né? Pode ter a sua, é chegar nessa percepção, né? Da consciência percebendo o observador, não que tenha dois eu, entendeu? Aí você se sente o transcendido e olha o observador e o mundo observado. Então, tudo que existe é somente um. É isso que é o tão falado, né? Só existe um. Mas para chegar nesse nível precisa ralar um pouquinho, né? Precisa se esforçar um pouquinho e não parar só no êxtase místico. E até que um dia também, né, depois que chegou nisso, né, poder isso ficar contínuo, ficar essa consciência contínua de que você é esse Atma, é esse eu real, é esse eu superior, e ao mesmo tempo, está aqui existindo através de uma personalidade e vendo o mundo, e que esse mundo também é o Atma, né? E que cada pessoa que você conhece, cada ser, cada árvore, também é esse Atma, esse grande espírito, essa grande mãe, né? Também é ele manifestado, né? Vocês viram como é simples? Eu falo que é simples.
seguir o parágrafo aqui, senão é, vai ficar, vai ficar, vai ficar, como é que fala? Eu nem sei, vai ficar alguma coisa que vai ficar alguma coisa muito importante para ser refletido sobre isso, tá? Depois, quando quem quiser, pega o videozinho, vai estar lá, volta aí todas essas falas aí. Volta essas falas aí e ouve de novo também, que daí vai conseguindo aprofundar nisso. Tá, aqui vamos ver. Eu vou reler esse mesmo parágrafo que levou a eu explicar tudo isso, né? Somente quando todas as coisas e pensamentos objetivos tiverem desaparecido no sujeito, no eu ou no observador, poderá o homem alcançar o propósito mais elevado. Todas as outras atividades simplesmente levam-no a desviar da verdade mais elevada. Por isso abandonei o estudo e a prática do ocultismo. Desisti dele de mau grado, ó, de mau grado, pois o poder que ele promete não é para ser desprezado, não. Reconheço, contudo, que meu passado está eivado de erros e enganos. Supus que uma grande experiência pessoal do lado psíquico e misterioso da natureza me aproximaria da verdade. Na realidade, afastou-me dela. Uma vez desfrutei de frequentes vislumbres de grande bem-aventurança e de intenso estado de samadhi. Tive então a infelicidade de entrar em contato com teósofos e com outros estudiosos desse gênero que sutilmente substituíram minha felicidade interior real por sistemas e teorias intelectuais sobre os quais dali em diante eu teria que refletir. Ai de mim, eu era jovem e imaturo demais para saber o que estava acontecendo. A bem-aventurança se foi pouco a pouco depois, os samadhis se interromperam e fui lançado para a praia do finito, um infeliz, inconfuso e confuso trapo humano. E uma promessa de futuras iniciações maravilhosas me seduzirá a confiar minha vida aos cuidados de um assim chamado guru que ou não é capaz de me dar um vislumbre de consciência de Deus, que, que apregou a possuir, ou não quer fazê-lo. Não me sinto disposto a seguir uma trilha que pode levar-me a algum lugar no meio do deserto privado da razão, da esperança e da sorte. Isso aqui aconteceu, isso aqui, parágrafo dele, né? Isso aqui. Isso aqui aconteceu na juventude dele, quando ele iniciou a busca dele, ele já praticando, né? Tem que lembrar que ele já vinha de vidas passadas bem adiantado, né? Tanto que essa foi a última encarnação dele, e ele chegou na realização, transcendeu aquela coisa toda. E, e aí ele começou a praticar simplesmente, né? Buscou lá em alguns livros lá, babá, e começou a praticar e começou a ter vislumbres, começou a ter, entrar em samadhi, porque ele já era um espírito adiantado, né? Dentro do corpo. Só que, né? Aí ele conheceu algum pessoal lá da teosofia e aí começaram a explicar para ele outras coisas, que começou a complicar toda a coisa e aí ele caiu no limbo de novo. E durante esse tempo ele ficou muito tempo. Aí ele entrou na noite escura aqui, chamada noite escura. A gente sabe disso porque, né, a gente conhece pessoas que estudaram, tiveram o privilégio de conhecer e tem um estudo mais aprofundado da vida dele, né? Por isso que eu sei, né? É, e aí ele entrou e aí não acontecia mais nada e não sei o quê, perdeu tudo. Aí ele largou tudo esse negócio, essas práticas e aí começou a voltar para a meditação que ele fazia antes e ficou ali. Ficou direto e reto ali naquelas meditações que ele já fazia. Aí depois de 6 meses ele começou a retornar a esses contratos, né? Mas nisso ele ficou alguns aninhos nessa brincadeira aí de, de fazer práticas que não fosse direta, né? É isso. Por hoje é só.
Temos 5 minutos aí. Se alguém tiver alguma pergunta ou quiser fazer algum comentário, estamos abertos aí. Pai, dentro dessas práticas, quando fica unidirecionando o pensamento, a ideia é ficar com um único pensamento. A minha pergunta é: a mente ainda é um pensamento? Quando eu unidireciono o pensamento e fica um único pensamento, a mente ainda está ali e a mente é um pensamento. A mente precisa assumir esse único pensamento para que atinja a consciência. E aí eu começo a entender que não é uma expansão de não é uma expansão de consciência, é como se você adentrasse de fato a consciência, porque a consciência é única, entendeu? Porque nem eu estou entendendo. Eu entendi, não. Por É incrível que pareça. sério, Por incrível que pareça. eu fiquei maluca agora. Não, é coerente o que você falou. É isso que acontece. Você só tira a mente, o que que tira a mente? O que que sobra? Um grande espírito. Mas a mente é um pensamento. Então, o eu é um pensamento, né? O eu nasce com a mente, e esse eu é um pensamento. É o pensamento eu, né? O eu minúsculo, né? Esse é um pensamento. Mas a prática é essa, né? A prática é assim que acontece. Você direciona, vai se focando, 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 e mantém até que esse único pensamento desaparece também e a própria mente desaparece, ou dependendo do tipo, né? Algum samadhi, algum êxtase, a mente participa, mas num estágio de onde a mente está mais pura, que é no chamado nível búdico, mental abstrato, né? Ou no nível de alma também, como queira. Mas essa participação da mente ainda não é um samadhi. Pode-se ter o samadhi, o savikalpa samadhi, que é o savikalpa samadhi, é onde você tem consciência. Qualquer experiência que você tiver, que tiver na sua memória, a mente está presente, né? Se não tiver mente, não tem memória. Você vai ter a sensação que teve. Como, por exemplo, o nível kalpa samadhi, aquilo que é transcendente, você, você tem a sensação que você entrou, né? Aquele momento que você entrou, e depois volta. Você tem a sensação da volta. Mas o que acontece lá? Não tem uma mente para gravar aqui. Entende? Savikalpa Samadhi, que também é um Samadhi evado, e na minha, e no meu modo de pensar, é tão importante quanto. Por quê? Porque a mente está participando. Mas não é a mente comum, é isso que a gente tem que entender. A gente está preso, não é preso, a gente está limitado nessa mente ordinária comum. Todo o esforço, você já saiu dessa mente ordinária, passou para a mente búdica ou mente abstrata, como queira, você já mudou totalmente de nível. Se você se manter permanentemente na mente búdica, tem alguns que até que chamam aí, é uma Yogi Budi, né? Que é é uma escola de yoga que é para você se elevar para Budi, ficar na Budi. Ficar nesse mental superior a esse nível que está essa mente concreta, barulhenta, coisando, blá, 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 blá. É a mente individual mais pura, o sátiva, né? No nível de alma. Isso também já é uma transcendência. Não é a transcendência total, mas já é um nível de transcendência buena. Mas mesmo quando você atinge a transcendência total, que está lá, vamos chamar de nirvana ou de samadhi, e se você estabilizou, depois você vai voltar para essa mente búdica, né? Porque como é que você vai estar no mundo? Como é que você vai estar operacional no corpo, né? Alguma mente você precisa ter. Só que essa mente basicona já não vai estar mais atuando. Não dessa Sim, forma que ela atua aqui dominando. Mas é isso. É que essas coisas é difícil de explicar, mas é isso.
prática do silêncio, né? Vai direcionar, direcionou, deu o salto, deu o salto. Aí, o que que vai acontecer no salto é de cada um. Pode ser um êxtase místico, pode ser um samadhi, pode ser um nirvikalpa, onde não tem. Nirvikalpa, o próprio nome fala, não tem mais sensações nem percepção nenhuma, né? É o grande vazio, é o grande silêncio, né? Os kalpa, né? Os savikalpas, né? Nirvikalpas e savikalpa. Savikalpa é quando tem sensações. Nirvikalpa já não tem mais sensações e percepção nenhuma. São duas formas de samadhi, pelo menos são isso que os grandes instrutores ensinam, né? Todos os mestres, instrutores ensinam. Isso a gente usa esse nome porque é o mais comum, que é os nomes em sânscrito. E é isso. E é isso. Por hoje é só. Já passamos Mar- 1 minuto Ah, do. eu ia falar. Pode falar, vai. Você tem mais 1 minuto. Rapidinho. Não, aproveitando o que a Carla falou, só para ver se é isso, né? Uma comparação. O estado búdico e a nossa mente, como se comparando com a incorporação. A gente dá, né, espaço para o guia, mas a nossa mente também está ali, né? Não que o guia toma conta e a nossa mente, essa nossa consciência vai embora. É como se fosse isso, para a gente tentar entender. Muito basicão, Seria. bem básico mesmo, entendeu? Nível bem tosco, sim. Nível bem tosco para tentar entender, pô, é válido, mas não é isso. Não é, não. Não é. A mente búdica é que você tem que adentrar nessa mente búdica. Você que toma medicina, em alguns momentos você não tomou a medicina e a medicina te levou para um estágio que está fora. Quer dizer, você está aqui existindo no corpo, sabe que está no corpo, mas você está num outro nível de consciência. Sim. Então é isso. Ali você está no. A tua mente já não está mais na mente concreta. Porque se ela tivesse na mente concreta, a mente concreta estava girando ali. Estava maquinando, estava analisando, estava. Quando há expansão da consciência dentro da própria mente, é isso. A expansão, a própria mente, né? A consciência que está operando através dessa mente atinge um patamar superior. Forma de falar. Não tem como ter outras palavras. Sim. Saiu dessa Hum. mente concreta. Dentro do transe Uhum. mediúnico, você está, assim, um pouquinho, né? Um pouquinho mais, está num estado de transe. É diferente de você estar num Não, mas eu não disse nem que quando está no trânsito a gente está no estado búdico. Eu disse nessa, nessa questão de entender aonde que a nossa mente, essa nossa mente concreta, ela vai, que ela não some. É isso que eu queria comparar. Então, mas quando você está no búdico, ela some. Então, quando Ela essa some mente assim, o teu foco de consciência não, ela não está mais atuante. Essa mente Uhum. básica não atua dentro quando a consciência está no búdico, a mente básica está inoperante, está quietinha. Tem por isso que. Ela está Entendi. quietinha, ela Acho que eu está quietinha. entendi. A não ser que Por isso que a você gente volta o está. foco de atenção para ela, aí ela volta a operacionar. Entende? Entendi. Quando você Entendi. for, assim, para tentar entender também, é que qualquer Acho que sim. mas não é tão boa, mas a gente se esforça para entender. Quando a pessoa está numa força muito grande, ela está numa ampliação de consciência ainda está dentro da mente, que ela está percebendo. Mas quando você fala assim, agora eu vou, quando o Agostinho fala assim, eu faço qualquer coisa dentro da força, é isso. Você foca toda a sua atenção e volta para essa mente aqui, operacional, entendeu? Você faz um esforço Uhum. e volta para cá e você faz qualquer coisa. Estou dentro dessa mente aqui, essa mente está treinada para fazer qualquer coisa que eu saiba fazer, né? Óbvio, né? Não dá para fazer o que você não sabe, mas aquilo que você sabe, você vai estar agindo e funcionando dentro dela de novo. E se a força for boa, fez aquilo que você tinha que fazer, você retorna Se conecta novamente. e reconecta novamente com o Buda. Sim. Então vamos lá, quem se sentir confortável.
30 segundos aí de olhos fechados para a gente tocar o sininho. Grande Espírito, Grande Mãe, maestros e maestras da sabedoria de todas as eras, de todas as raças, abençoe o grupo, nos ajude a ter insights, nos ajude a ter vislumbre, compreensão, entendimento e nos mantenham firmes na busca da verdade. Que assim seja, assim é. Raush, Raush, Namastê, Shanti, alegrias.